Fala pessoal, tudo bom com você? Finalmente chegou o dia da gente falar delas, aquela terrível sensação de músculos se embolando, uma falha na matrix do corpo, que são as terríveis e incômodas cãibras. Quem nunca teve pode se sentir privilegiado, porque o negócio é enjoado. Você não sabe o que fazer, se fica parado, se levanta, se estica, se esfrega, se massageia. É terrível. E para piorar, não é nada incomum de acontecer durante a noite, quando você está tendo belos sonhos e ela vem para tirar o seu sono e te deixar até com medo de dormir de novo, não é verdade? Opa, eu sou o Dr. Felipe Damasceno, cirurgião vascular especialista no tratamento de varizes. Mas por que isso nesse canal? Será que as cãibras têm alguma relação com as varizes? Ah, tem. Muito mais do que você imagina. Então hoje a gente vai conversar sobre cãibras. O que é isso? O que causa? Tratamentos, como prevenir e etc. Vamos lá? E vamos começar por onde? Pelo início, óbvio, né? O que são as terríveis cãibras? Só de curiosidade, pode ser cãibra ou cãibra. Dá igual, tá? As duas formas estão corretas. As cãibras são contrações musculares involuntárias e súbitas, ou seja, elas surgem de forma repentina. Geralmente essas contrações são tão intensas que quase sempre são dolorosas e muitas vezes incapacitantes, impossibilitando a pessoa de se locomover ou fazer qualquer coisa. São muito dolorosas, mas geralmente são benignas, quer dizer que são somente isso mesmo, contrações musculares violentas, mas raramente representam alguma doença ou um problema mais sério. Elas podem durar desde poucos segundos até bons minutos às vezes, e geralmente afetam os músculos das extremidades, ou seja, pernas, pés, mãos e braços. Quais são as causas das cãibras? A cãibra, assim como o inchaço, que eu já expliquei nesse videozinho aqui, pode ter várias causas. É quase um trabalho de detetive do médico de decifrar a provável causa e muitas vezes se revira o paciente de ponta cabeça e não encontra alguma causa. A pessoa ela tem cãibra porque sim. Mas algumas das causas mais comuns são, primeiro, desidratação. As contrações musculares, elas acontecem a um nível molecular. Eu não vou explicar nos detalhes aqui para você porque é um pouco complexo e não é o nosso objetivo aqui. Mas a troca de íons do interior para o exterior e vice-versa das estruturas celulares é que no final das contas vai fazer as fibras musculares se contraírem. E a desidratação pode causar um desequilíbrio eletrolítico desses íons, dessas partículas, ou seja, um desarranjo nesse balanço molecular que pode levar ao surgimento das cãibras. A baixa ingesta de líquidos, suar muito, seja por exercícios físicos intensos, um clima quente ou certas doenças até, especialmente as que cursam com febre, podem levar à desidratação e aumentar o risco de cãibras. Segundo, a gente tem o excesso de exercícios. Essa aqui também é muito comum. O exercício intenso pode causar cãibras, tanto pela fadiga muscular intensa, como pelo motivo anterior, a desidratação. Por isso é importante se hidratar adequadamente antes, durante e depois do exercício para evitar as cãibras. Além disso, o alongamento antes e depois do exercício pode ajudar a prevenir a fadiga muscular e reduzir o risco de cãibras. Terceiro, a gente tem deficiências nutricionais. Lembra que eu expliquei que a contração muscular se inicia a nível molecular? Logo, baixos níveis de magnésio, cálcio, potássio ou vitamina B6 podem contribuir para o surgimento das cãibras. Todos eles são vitaminas ou minerais importantes de alguma forma para a contração muscular. E como a gente regula isso? Através da dieta ou da suplementação dessas vitaminas e minerais. Uma dieta rica nesses nutrientes pode ajudar a prevenir as cãibras. Em quarto lugar, a gente tem certos medicamentos, como diuréticos, beta-bloqueadores e alguns antidepressivos também podem causar cãibras como efeito colateral. Diuréticos são medicamentos que aumentam a produção de urina, que pode levar à desidratação e ao desequilíbrio eletrolítico.
Os beta-bloqueadores já são medicamentos usados para tratar a pressão alta e algumas doenças cardíacas. Eles podem levar à fadiga muscular e, consequentemente, câimbras também. E alguns antidepressivos podem causar baixos níveis de magnésio, o que pode também aumentar o risco. Como quinta causa, a gente tem a gravidez. Quase todo mundo já sabe, não precisa nem ser médico, que as grávidas são sim mais propensas a ter câimbras, especialmente no final, lá no último trimestre. Isso ocorre devido a várias mudanças no corpo da mulher durante a gravidez, como um aumento do volume de sangue, certas alterações hormonais e também a desidratação. No sexta causa, a gente tem a idade. A gente sabe que pessoas mais velhas são mais propensas a ter câimbras. Isso ocorre devido à diminuição da massa muscular, a desidratação, que é mais comum também, e a fragilidade óssea. E em sétimo, a gente tem, por fim, a relação entre varizes e câimbras. Agora sim vamos entrar na nossa praia. As varizes também são responsáveis por uma grande parte dos casos de câimbras, especialmente aquelas não relacionadas aos itens anteriores. Apesar de deixar ela aqui por último para a gente aprofundar mais, ela é uma das causas mais comuns e mais importantes. As varizes, como vocês estão carecas de saber, são veias dilatadas e tortuosas que podem dificultar o retorno do sangue ao coração. E elas podem levar a câimbras por alguns motivos. As varizes, pelo fluxo prejudicado das veias, vão deixar os músculos dos membros inferiores mais congestos, ou seja, mais cheios de sangue, mesmo que de forma imperceptível e que não chegue a causar um inchaço, mas pode ser suficiente para levar à fadiga muscular e ao desequilíbrio iônico, causando as câimbras. E também por dificultar o retorno do sangue ao coração, vão diminuir a quantidade de sangue circulante nos locais corretos, quase simulando uma espécie de desidratação, que, como a gente já viu, pode causar câimbras também. Além disso, as varizes avançadas também causam certo grau de inflamação nos músculos, o que aumenta bem o risco de câimbras. Isso é muito comum de ser visto na prática. Muitas pacientes que relatam câimbras constantes e intensas já observam uma melhora importante ou até completa delas ao longo do tratamento. E como a gente tende a tratar as veias mais doentes no início, isso não é uma coisa que a gente pode prometer, mas normalmente a gente observa já uma melhora no início do tratamento. Isso é muito legal. Lembrando que outros problemas circulatórios, como trombose venosa profunda e outras condições que afetam a circulação, também podem aumentar o risco de câimbras. E o que você deve fazer na hora das câimbras? O tratamento para câimbra geralmente envolve medidas para aliviar a dor e o espasmo muscular. Algumas opções de tratamento incluem alongamento. Alongar o músculo afetado durante a câimbra pode ajudar a aliviar a dor e fazer ceder aquela contração. Massagem. Massagear o músculo afetado pode ajudar a relaxar o músculo e aliviar a dor também. Aplicação de calor ou frio. Pois é, geralmente qualquer um, seja calor ou frio, pode ajudar a aliviar a dor e a inflamação. E medicamentos raramente vão ser necessários, a não ser em casos mais persistentes de câimbras seguidas e frequentes. Analgésicos e relaxantes musculares podem ser usados também para aliviar a dor e o espasmo, porém, como eu falei, quase sempre não são necessários. E o que é possível fazer no sentido de prevenção das câimbras? Já a prevenção, ela passa quase sempre pelo tratamento da causa, quando essa for identificada, lógico. Seja corrigir a desidratação, repouso de uma longa sessão de exercícios, boa alimentação, suplementação de vitaminas e minerais. Sempre que identificada a causa, um bom ponto de partida é eliminar a mesma. Nesse sentido, existem várias medidas que você pode tomar para ajudar a prevenir câimbras. Ter uma hidratação adequada, então beba bastante líquido ao longo do dia, especialmente antes, durante e depois do exercício. A quantidade ideal de água varia de pessoa para pessoa, mas uma boa regrinha geral é aquela continha de multiplicar o seu peso em quilos por 35. Isso vai dar a quantidade indicada da ingesta diária em mililitros. Lembrando que se houver febre, em dias quentes ou prática de exercícios, é prudente aumentar ainda mais a hidratação.
Aquilo de beber 2 litrinhos de água por dia para todo mundo já ficou no passado, então pode esquecer. Também é possível fazer alongamento regular. Alongar os músculos regularmente, especialmente antes e depois do exercício, pode ajudar a prevenir a fadiga muscular e reduzir o risco de câimbras, além de acelerar a recuperação também. E também é legal aquecer antes do exercício. O aquecimento prepara os músculos para a atividade e previne as câimbras. Ter uma dieta balanceada. Mantenha uma dieta balanceada rica em magnésio, cálcio, potássio e vitamina B6, que são os elementos que a gente falou antes. Alimentos ricos em magnésio vão incluir espinafre, amêndoas, abacate, banana. Já os alimentos ricos em cálcio vão incluir laticínios, brócolis, couve. E os ricos em potássio, a gente tem bananas, batata, laranja. E os alimentos ricos em B6 vão incluir atum, salmão, frango, lentilhas. Mas na dúvida, consulta sempre um bom nutricionista. E também é legal evitar o café e o álcool. A cafeína e o álcool eles podem ser desidratantes, o que pode aumentar o risco de câimbras. Então é melhor limitar a ingesta dessas substâncias, especialmente antes de dormir. Utilizar calçados confortáveis, que vão fornecer suporte adequado para os pés e os tornozelos. Então evite usar sapatos de salto alto por longos períodos também para reduzir a fadiga muscular. Como forma de prevenção, a gente também pode usar as meias de compressão. Meias de compressão elas podem ajudar a melhorar a congestão causada pelas varizes e reduzir o risco de câimbras, especialmente para as pessoas que ficam em pé ou sentadas por longos períodos. Além das meias de compressão, outras dicas para ajudar no alívio dos sintomas das varizes são aqueles que eu estou sempre falando aqui. Elevar as pernas acima do coração por pelo menos 15 a 20 minutos, algumas vezes por dia, se possível, né? Isso vai melhorar o retorno venoso e ajudar a reduzir o acúmulo de líquido nas pernas, que pode contribuir para as câimbras. Além disso, exercícios para a panturrilha, exercícios específicos para fortalecer os músculos dessa região, como flexão plantar, que é aquele ato de levantar o calcanhar do chão. Músculos da panturrilha fortes vão ajudar a bombear o sangue de volta para o coração com muito mais facilidade e podem reduzir o risco de câimbras também. Além disso, evitar roupas apertadas, especialmente na região da cintura, virilha e coxas, pois podem restringir o fluxo sanguíneo e aumentar o risco de câimbras. Além disso, óbvio, o tratamento das varizes. Lembrando que as meias e outras dicas que eu dei são um paliativo para aliviar sintomas e o inchaço causado pelas varizes. Mas para eliminar de forma definitiva o problema, o mais recomendado é realizar o tratamento efetivo das veias doentes que estão levando a um fluxo prejudicado, que vai ser responsável pelas câimbras e outros problemas relacionados. Então, concluindo, as câimbras são um problema comum, mas geralmente não são motivo de preocupação. Na maioria dos casos, eles podem ser aliviados com alguns hábitos saudáveis, como o alongamento, boa hidratação, alimentação, exercícios físicos da maneira e na medida correta e etc. No entanto, se você tiver câimbras frequentes ou graves, é importante consultar um médico para descartar qualquer outra causa. E seguindo as dicas de prevenção que eu já mencionei, você pode ajudar a reduzir o risco de câimbras e manter os seus músculos saudáveis e flexíveis. E lembra que se as varizes já estão aparecendo, estão te incomodando, existe uma boa chance delas serem as grandes responsáveis pelas câimbras que você tem sentido. Se elas já estão causando câimbras, é também um indicativo que já passou de um problema meramente estético há algum tempo. Então o tratamento das varizes é parte fundamental da melhora tanto da autoestima quanto da recuperação da sua saúde circulatória. E como eu já disse antes, é muito interessante o efeito que a gente tem no tratamento das varizes quando as câimbras estão relacionadas a elas. Então não deixa de procurar um bom vascular para te ajudar com isso. Então se permita receber ajuda nessa transformação. Conta comigo e com a minha equipe para o tratamento das suas varizes e viva plenamente. E lembra que essa vida sem varizes existe. Então se você gostou do vídeo e eu pude te ajudar, não deixa de se inscrever aí no canal e dar o joinha nesse vídeo para me ajudar a fazer esse canal crescer e você tá sempre recebendo dicas de ouro como essa aqui sempre que um vídeo novo for lançado.
E não deixa de me seguir também aonde? Lá no Instagram, Dr. Felipe Varize, que todo dia eu tô postando conteúdo legal por lá. Conteúdo mais curtinho, mais íntimo, o Instagram tá bem legal. E a gente tem tirado a dúvida de um monte de gente nas caixinhas ali quase todo dia, tá bom? Se ainda ficou alguma dúvida, é só mandar ela aqui no comentário que em breve eu te respondo e a gente vai conversando. Obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Até os próximos vídeos.